Glória a Deus. Eu saio da igreja na paz do Senhor. A igreja pode sentar-nos. Eu estava ali sentada e eu fui dar o hino que a nossa irmã ela louvou. E eu lembro esse hino, eu estava passando por uma dificuldade tão grande. Foi quando eu saí de Mélia, que eu fui para o Babel. E ali até solista fizeram de linda com esse hino. E eu falei, Jesus, eu falava para essa irmã, eu não sei solar. E elas falavam, você vai solar. E eu passei uma luta tão grande. Mas assim mesmo, eu solava. Glória a Deus. Que era para Jesus, não era para ninguém. Então era para Jesus. Viu? E é maravilhoso, não é? A gente saber que a gente está na direção do Senhor. O Senhor vai nos guiando. Aleluia. Ouvindo a nossa irmã falando. Quem foi convidado nessa tarde para louvar, para pregar, foi o Espírito Santo que fez esse convite. E comigo não foi o Espírito Santo de Deus que fez esse convite. Aleluia. Ontem eu estava ali na irmã Neide, né? E a nossa nora que saiu, a irmã Nata falou, você vai pregar lá amanhã. E eu olhei para ela assim, e ela falou assim, e falei com Deus, que eu ia te encontrar, né? E se eu te encontrasse, eu ia te chamar e tu ia falar que vai, e tu ia falar que ia. E eu falei, quem sou eu para falar não? Não é? Louvado seja Deus. Quem sou eu, irmão, para falar o não para o meu Senhor? Aleluia. Na segunda-feira mesmo também o Senhor falou comigo, como eu falei para as irmãs. E ali o Senhor falando para mim que não era para me negar a oportunidade. E ali, meu amado, o Senhor me fez lembrar de quando eu aceitei Jesus, logo no comecinho, que o Senhor me mostrava muitas coisas, né? Dentro da palavra. Louvado seja Deus. E uma certa vez o Senhor me levou à beira de um tanque, né? E fez-me sentar ali na beira daquele tanque. E ele falava para mim assim, senta. E eu sentava na beira daquele tanque. Tinha água, muito assim, capim, assim por cima daquele tanque. E eu falava, Senhor, quanto capim, esse tanque está sujo, né? E ele falava, e eu escutava a voz dele, maneiro, falando assim para mim, senta. E eu sentava. Quando eu sentava, irmão, o Senhor me colocava uma Bíblia tão grande nas minhas pernas, que eu olhava para aquela Bíblia, irmã Neide, ela brilhava nos meus olhos. E ele falava assim, aquela voz falava para mim assim, agora abre. E quando eu abri, irmã, né? E eu começava a ler. A primeira palavra que vinha era o Salmo 121, né? Depois vinha o Salmo 46. Depois vinha Ezequiel. E eu começava a ler. Aleluia. E eu começava a ler aquela Bíblia e aquela letra. Elas pulavam. Quando eu falava um versículo, aquele versículo, ele pulava. E
Glória a Deus. Orando nessa madrugada, meu esposo ele sai 3 horas para trabalhar e eu fui orar, louvado seja Deus, e pedir a direção do Senhor. Aleluia. E o Senhor me dava um salmo tão conhecido da igreja. Eu até pensei que a irmã Neide ia ler. Ela começou a pegar a Bíblia e eu falei, ela vai ler essa palavra. Louvado seja Deus, Salmo 46, irmã. Glória a Deus, né? Mas antes de entrar nessa palavra, eu quero falar algo dessa palavra que a nossa irmã Zenade leu. Irmã, que coisa linda. Aleluia. Louvado seja Deus. O verso 7 lá que a irmã Zenade leu. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Aí o verso 9 fala assim, ó. E ouvindo isto, Jesus, maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que eu seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Glória a Deus, né? Como que está a nossa fé nessa tarde? Aleluia. Aquele homem, ele era um homem, né, que tinha autoridade. Louvado seja Deus, né? Ele tinha autoridade. Louvado seja Deus. Mas ele tinha autoridade, irmão Nata, mas o dinheiro dele não deu para sarar o filho dele, não é? O que ele tinha, a situação que ele tinha boa, não deu para ele fazer nada por essa pessoa. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele teve respeito ali pelo Senhor Jesus, né? Jesus, ele queria ir na casa dele. Ele foi na casa dele, me chamou para ele ir na casa dele. Mas ao mesmo tempo ele falou para ele, não é digno que o Senhor venha à minha casa. Fale só uma palavra e essa palavra vai curá-lo. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Uma palavra, ele queria uma palavra. Aleluia. Nessa tarde você veio buscar uma palavra. Aleluia. E o Senhor está aqui para resolver a tua casa. Aleluia. Aquilo que você não pode fazer nessa tarde, o Senhor, ele está aqui para fazer. Aleluia. Ele fez na vida daquele homem. Aquele homem ele estava doente. Aleluia. Acamado. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, ele deu a vitória. Imagine, mas naquele momento, né? Teve um falatório que fala antes, né, Mozenade? Que eles, naquele momento que eles estavam falando ali com Jesus, aquele homem ele foi curado. Aleluia. Falou de cura ontem, né, Mozenade? E hoje está falando de cura de novo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sei o que você veio buscar. Não sei se você veio buscar uma cura para você. Não sei se você veio buscar uma cura para teu filho. Aleluia. Para o teu esposo. Mas o Senhor, ele está aqui nessa tarde para me curar, para te curar. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos com uma doença na alma. A nossa alma está doente. Aleluia. Precisando de uma cura. Aleluia. E nós não enxergamos isso, né? Louvado seja Deus. Mas esse homem ele foi curado. E olha o verso 9 como é que falou, ó. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Glória a Deus. O Senhor ele não tinha achado, irmão, fé aí na vida de alguém. Aleluia. Mas ele viu essa fé na vida daquele homem. Aleluia, né? Um homem rico, um homem que mandava e desmandava. Aleluia. Mas ele foi humilde. Aleluia. A chegar perto de Jesus, né? A pedir algo para Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Jesus ele se maravilhou. Aleluia. Quantas das vezes Jesus ele não se maravilhou na Bíblia? Aleluia. Com alguém, né? Com aquela mulher do fruto de sangue. Aleluia. Ele se maravilhou. Louvado seja Deus com a fé dela. Aleluia. Com este homem. Aleluia. E nessa tarde, irmão, não é diferente na minha vida e na tua vida. Aleluia. Eu comentei ontem, né? Que eu estava com muita dor. Um mês, né? Que estava com aquela dor do meu lado. Louvado seja Deus. Os pés, estava comentando com a Miriam, que ela nem sabia. A Miriam é uma filha que o Senhor, ele me deu. Eu adotei ela. Glória a Deus. Glória. Ela está devagar, né? Mas eu
Vamos, né? Vamos, não pode parar, tem que estar de pé. Você é coluna da sua casa, então você não pode parar. É assim que eu falo. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ali naquela dor, né? Naquele momento que a irmã Madalena colocou a mão no meu lado, né? Colocou a mão em mim, ela não sabia. Aleluia. E ela colocou a mão naquele momento, irmã Juliana. Aquela dor sumiu, né? Estava com medo daquela dor. Aleluia. Aquela dor não estava podendo nem respirar. Aleluia. Eu ia andando, irmã Neide, e eu falava, Jesus, eu tinha que parar. Às vezes eu ia andando e eu parava porque eu não aguentava. Eu falava, Senhor, eu não estou respirando direito. Eu não estou tocando que aquela dor que nem ia arrasando com tudo. E eu, Jesus, eu preciso ser curada disso. E o Senhor me curou. Um mês eu parei. Um mês. E hoje eu estou aqui para adorar. E quer dizer, o santo nome do Senhor. Então é por isso que eu não posso parar. Eu não posso rejeitar nada. Aleluia. O que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, eu não posso parar. Aleluia. Porque o Senhor me chamou. O Senhor me escolheu. Aleluia. Aleluia. E eu não quero parar não. Eu quero continuar. Ainda que o inimigo se levante para colocar algo na minha frente, para que eu venha parar. Mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas e Ele é maior. Aleluia. Nessa tarde. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu falo para ti nessa tarde. O Senhor, Ele é maior. Aleluia. É maior do que os problemas, é maior do que as dificuldades. Louvado seja Deus. Não é porque eu e vocês somos crentes que nós não vamos passar, mas o Senhor, Ele passa conosco. E o nome do Senhor é glorificado em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Glória a Deus. Já está quase na hora, né? Glória a Deus. Mas o que eu tinha que falar, tenho que falar. Glória a Deus. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que a desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aqui ainda fala da fé. A fé perfeita em Deus. Vimos a fé na vida daquele homem. Aleluia. Ele teve muita fé, né, irmã Zenaide? Naquele momento. Aleluia. Ele sabia a quem ele estava pedindo. Aleluia. Nessa tarde, será que eu e você, nós temos confiança nesse Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas? Aleluia. Eu creio. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Porque o Senhor tem feito na minha vida e o nome dele é glorificado em nome do Senhor Jesus. Deus é o nosso refúgio. Olha que coisa mais linda. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Aleluia. Nem tudo é bom, né? Não é porque nós estamos na presença do Senhor que tudo vai ser bom. Louvado seja Deus, né? Muitas das vezes na nossas vidas vem algo nas nossas vidas, mas não é para não nos matar. Louvado seja Deus. É para nos levantar. Aleluia, né? É para deixar a gente mais crente. É o Senhor provando a nossa fé, né? O Senhor, Ele prova a nossa fé na angústia, na
na enfermidade, na porta de desemprego, aleluia. E naquele momento que nós estamos passando, nós não entendemos, aleluia. Mas nessa tarde o Senhor fala para nós: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Deus, Ele é, aleluia. Nessa tarde o Senhor fala para nós que Deus, que Ele é na nossa vida, aleluia. Ele é na tua angústia, Ele é no teu problema, Ele é na tua casa, Ele é na vida do teu filho, Ele é na tua enfermidade, Ele é na vida do teu esposo, aleluia. Ele é, aleluia. Talvez eu não seja nada, aleluia. Louvado seja Deus. Você também não, mas o nosso Deus, Ele fala na sua palavra que Ele é. Ele não mudou, aleluia, e nem vai mudar, aleluia. Ele vai continuar o mesmo na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. Deus é o nosso refúgio. Refúgio. Ele é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. E fortaleza. Ele é a minha e a tua fortaleza nessa tarde. Talvez você entrou por essa porta nessa tarde, né, irmã Lunada, falando: Senhor, a minha força está tão fraca, né? Estou tão fraquinha. Mas Ele fala na sua palavra que Ele é a tua fortaleza. Aleluia. Ele é a minha fortaleza nessa tarde. Aleluia. Socorro bem presente. Socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Muitas das vezes vem a nossa angústia, né? Algo acontece na nossa vida. Aleluia. Vivemos passado, vivemos ontem. E estamos pensando ainda no ontem. Aleluia, né? Hoje, nós temos que pensar no hoje. Aleluia. Muitos estão pensando no amanhã. Já está se angustiando no dia de amanhã. Mas o Senhor lhe fala para a igreja dele nesta tarde: vivam hoje. Aleluia. Vamos viver hoje. Aleluia. Amanhã não nos pertence. Amanhã não nos pertence. Amanhã o Senhor está no controle da minha vida e da tua vida. Aleluia. Deixa o Senhor agir. Aleluia. Tem até um hino, né? Deixa o Senhor agir. Aleluia. O que foi que você colocou nas mãos do Senhor? Colocou nas mãos do Senhor. Você não colocou na mão de A e B. Você colocou nas mãos do Senhor. Então deixe Ele agir nessa tarde, porque Ele está agindo na tua vida. Aleluia. Ele está no controle da sua vida nessa tarde. Aleluia. Não pense no amanhã. Viva agora. Aleluia. Viva hoje. Aleluia. Viva hoje, porque amanhã está tudo preparadinho. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez eu e você nem saiba como vai ser o amanhã, né, Moneide? Aleluia. Mas amanhã o Senhor, Ele está no controle. Aleluia. Ele está no controle da minha vida, da tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 2 fala assim, ó: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aleluia. Ainda pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas surjam, louvado seja Deus, e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aleluia. Há momentos nas nossas vidas que as águas vêm, né? A dificuldade vem, louvado seja Deus. A tempestade vem, aleluia. Mas o Senhor está no controle, aleluia, né? O Senhor está na direção, aleluia. Louvado seja Deus. A tempestade vem porque o Senhor, Ele faz como Ele quer, aleluia. Ele muda, mas como está falando aqui, aleluia, no 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E será que eu sei quando a terra está se mudando? Se o Senhor quiser mudar, louvado seja Deus, né? O Senhor muda daqui para lá, da lá para cá, e faz como Ele quer, aleluia. Ele muda os tempos, Ele muda as horas, aleluia. Mas o nome dEle é glorificado, aleluia. Louvado seja Deus. Ainda que as águas surjam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Vemos aqui que era tempo de guerra, né? Louvado seja Deus, né, irmã Neide? Vemos aqui que era tempo de guerra, mas o Senhor
Ele pode. Eu não sei se você está vivendo tempo de guerra, mas o Senhor, Ele é que acalma. Aleluia. Ele entra com a calmaria. Aleluia. Nessa tarde. Eu não sei como é que está a tua vida. E nem quero saber, porque o Senhor, Ele já sabe, Ele já conhece. Aleluia. Mas Ele é Deus que acalma a tempestade. Aleluia. Nessa tarde. Aleluia. Como Ele acalmou aquela tempestade lá com os discípulos. Ele está acalmando a tempestade nessa tarde, nesse lugar. Eu não sei como cada um entrou, mas o Senhor sabe como que você entrou nessa tarde. E Ele fala para nós nessa tarde que Ele acalma as tempestades. Não é? Louvado seja Deus. As irmãs lembram quando o Senhor acalmou aquela tempestade? Aleluia. Glória. Lá em Lucas 8, glória a Deus, 23. Quando Ele acalmou aquela tempestade, irmã Nata, que os discípulos saíram agradecendo, cheio da graça, né? Louvando ao Senhor, agradecendo, louvado seja Deus, que é este, que até o vento e o mar lhe obedece. Aleluia. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que acalma, é Ele que entra. Aleluia. É Ele que vai acalmando a tempestade e alegrando as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor nessa tarde Ele está acalmando a tempestade da nossa vida. Nessa tarde, neste lugar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E para terminar, mas meu tempo já foi. Glória a Deus. O verso 10 que está escrito assim, irmã Nata, é rapidinho, irmã Nata, glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Deus, irmão, que está acontecendo tanta coisa, não é? Na nossa nação, louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele fala para nós nessa tarde: não se preocupe, aleluia, né? Não se preocupa, porque tudo está nas minhas mãos, e eu acho como eu quero, aleluia. Eu faço como eu quero, aleluia. Eu não posso fazer, você também não, mas o nosso Deus, Ele pode entrar com a providência nesta nação, na nossa nação, na nossa vida, aleluia. Louvado seja Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Quem é o dono da terra? Aleluia. Quem é o dono da terra, irmãos? Né? Aleluia. Quem é o dono da nação? Aleluia. Muitas das vezes nós se preocupamos, ligamos a televisão e vimos tanta coisa, que aquilo já solta a nossa mente, já vai para o nosso coração e ficamos com aquele medo. Mas a terra é do Senhor. Aleluia. E Ele faz como Ele quer. Ele permite até onde Ele quer. Aleluia. Ele faz a vontade dEle, no momento dEle, na hora dEle. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquietai-vos. Aleluia. Né? Nós pegamos os jornais, né? Se torcer, só sangue. Não é verdade? Louvado seja Deus. Mas nós não temos que se preocupar com isso, porque nós temos um Deus que cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa casa. Aleluia. Cuida dessa terra, cuida dessa nação. Aleluia. E o Senhor fala para nós tirar a preocupação do nosso coração nessa tarde. Aleluia. Aquieta teu coração, que não tem Deus que cuida de todas as coisas. Aleluia. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Aí vem o 11 que está escrito assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Né? Isso é que importa, que nós temos um Deus, que Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Ele nos guarda. Aleluia. Ele nos guarda embaixo da sua potente mão. Aleluia. Como fala a palavra do Senhor, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele não nos deixa só. Aleluia. Naquele momento que eu e você achamos que estamos só, o Senhor está bem juntinho. Aleluia. Ele está te carregando. Muitas das vezes, irmão Neide, não podemos, o Senhor nos leva no colo. Aleluia. O Senhor nos carrega no colo. Aleluia. Meus
Glória a Deus, já passou o meu tempo. Louvado seja Deus. Aleluia.